Bom, agora há pouquinho, em conferência para investidores, nós já mostramos alguns trechos, o presidente Bolsonaro disse, entre outras coisas, que nos últimos 4 meses do ano passado, 2020, o Brasil criou 1 milhão de postos de trabalho, carteira assinada, e que neste ano aqui, 21, o crescimento econômico esperado é de 3,5%. Vamos acompanhar. Apesar da Covid-19, nosso governo manteve o compromisso com os empreendedores, investidores e empregados. Conseguimos preservar milhões de postos de trabalho em plena pandemia e garantimos as cadeias de abastecimento no país. Segundo o Ministério da Economia, nos últimos 4 meses de 2020, criamos 1 milhão de vagas de emprego. No terceiro trimestre de 2020, o PIB brasileiro cresceu 7,7% em relação ao período de auge da pandemia, no início do ano passado. Estamos no caminho para um 2021 de crescimento econômico projetado em 3,5%. Bom, Fernando Nakagawa está por aqui para analisar esses números, as projeções feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Cabe a qualquer governo vender otimismo, não é, Nakagawa? Na medida do possível, é claro. Esses números apresentados pelo presidente da República são factíveis? A tendência da linha do emprego é continuar melhorando, mesmo que de forma tênue? Nós chegaremos a estes 3,5%, pelo menos, de crescimento da economia em 2021, o que é que precisamos fazer para chegar até este índice? Se é que ele é satisfatório, não é, Naka? Lembrando que a gente está partindo de um ano de um crescimento negativo que ainda não foi fechado, né? Mas deve ficar em torno de quanto? 5%, 6%? Esse crescimento de 3,5%, Colombo, é exatamente o que o mercado financeiro está prevendo para o ano de 2021. Seria uma recuperação parcial do tombo que a gente levou no ano passado, de 4,5%, 5%, nesse intervalo que o mercado financeiro trabalha. Então, você conseguiria recuperar boa parte do tombo de 2020. Mas essa recuperação, esse levantar do tombo, está cheio de incertezas na nossa frente. O desemprego é um dos principais pontos. O presidente ressalta a criação esperada de 1 milhão de postos de trabalho nesses últimos meses agora do ano passado. Esse dado vai ser conhecido esta semana. Mas aí é importante, muito importante fazer uma observação. Esse é apenas um recorte do mercado de trabalho. Ele só está observando os empregos com carteira assinada. São os melhores empregos, aqueles formais, que o trabalhador tem todos os direitos. Esses empregos foram protegidos por um programa do próprio governo federal. É preciso reconhecer que deu certo esse programa, que protegeu e evitou o desemprego de milhões de trabalhadores. Mas o dado mais amplo, em que mostra, que percebe também o movimento no mercado de trabalho informal, esse dado é dramático. O último dado do IBGE, da PNAD, mostra 14 milhões e 100 mil brasileiros sem ocupação. Foram mais de 930 mil brasileiros que perderam a ocupação no último trimestre, quase 1 milhão de pessoas, e a taxa de desemprego está em 14,3%, um patamar bastante elevado na comparação histórica. Então, o presidente está correto, porque de fato o mercado formal de trabalho foi protegido, mas para o trabalhador que não tinha esse respaldo, o trabalhador informal, aquele que faz bicos e que tem um trabalho não registrado, a situação é muito diferente e lá vai demorar muito para se recuperar. Entre as muitas camadas e nuances desses números ainda, Nakagawa, ainda tem aquela pessoa que deixou de procurar emprego durante a pandemia, tinha o auxílio emergencial, era uma pandemia, a pessoa não saiu para a rua e agora vai sair para a rua, né? E aí sim, esse número vai subir. Vai subir, esse é um ponto perfeito, importantíssimo. Essas pessoas que deixaram de receber o auxílio emergencial agora, no mês de janeiro, estão voltando a procurar emprego e é essa situação. Quando você não tem ocupação e está procurando emprego, é que se configura para o IBGE o desemprego. Até então, muita gente não estava procurando emprego com medo da pandemia e também porque havia o respaldo do auxílio emergencial. Então, dezenas de milhões de brasileiros vão voltar a procurar trabalho, o que deve aumentar, pelo menos nesse início de ano, os indicadores de desemprego.